Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desse mês de Halloween. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu voltei com a parte 2 do vídeo, indicando contos de terror nacionais para vocês. Todas as indicações aqui e do vídeo anterior também, né, na parte 1, são contos muito acessíveis, fáceis de encontrar, estão todos disponíveis na Amazon e a maioria é Kindle Unlimited, se não forem todos. Tá bom, gente? Mas assim, se tiver um ou outro ali que não está no Limited, é um preço muito acessível. Espero que vocês gostem e se divirtem com as minhas indicações. Vamos lá, então? Gente, conforme eu for falando aqui, eu vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês. Deem uma olhada lá no site da Amazon, então, dá uma olhada nas opiniões do pessoal, tá bom? Espero que vocês gostem. A primeira dica que eu queria dar pra vocês, na verdade, é uma novela praticamente, porque é um conto bem grandinho, que é O Que Sabem Essas Paredes, do Diego Bertioli. No vídeo anterior, o Gesto Indigesto, que é um conto bem curtinho, também é dele, tá? Então ele tem, 98 páginas, e aqui, gente, é uma daquelas histórias onde a casa é uma personagem, onde a mobília, onde o papel de parede, onde as molduras, né, as fotografias, os detalhes fazem parte da casa. A casa em si, ela é uma personagem, ela tem vida. Então aqui, o nosso protagonista, que é o Silas, ele ficou casado durante mais ou menos 50 anos com a Elizabeth. E essa casa é uma casa muito antiga, uma casa centenária, e que a família construiu, né? E aí, depois que ela morre e ele fica sozinho, ele vai observando, ele vendo, né, aquelas paredes, ele vai descobrir alguns segredos que ali vivem e que ele jamais imaginou que existiriam. É um conto muito bom, um conto excelente. A escrita desse autor é muito boa também. Super recomendo para vocês. A segunda dica é A Penteadeira, do José Miguel. Ele também é autor da Agulha de Vitrola, que tá no vídeo anterior também, que é um outro conto curtinho, tá? Ele tem 24 páginas. E aqui é um conto muito divertido, a escrita dele também é uma delícia. A gente vai ter um casal que acabaram de se casar, né? Bem recente ali. E eles encontraram uma casa do jeito que eles gostariam. É uma casa antiga, né? Tem muitas coisas para melhorar, para reformar ali, para deixar do jeito que eles querem. Mas é uma casa que tem potencial, né? A esposa, ela é uma daquelas pessoas que conseguem ver o potencial da casa. E aí no dia que eles vão fazer a visita, é uma região assim meio misteriosa, com os vizinhos meio misteriosos, mas eles não conhecem ninguém ainda. E aí quando eles vão lá com o corretor, bem assim no corredor lateral da casa, lá no fundo mesmo, tem tipo um balcão. E eles nunca tinham percebido isso. E aí a esposa vai ver. E ela gosta muito de mexer com arte e tal, né? Então assim que quando ela vê aquilo, é um balcão muito velho, destoa muito com a casa. Mas ela gosta, ela vê, né, uma coisa positiva ali. Ela vê uma penteadeira, ela fica encantada. E ela desenvolve uma espécie de obsessão pela penteadeira. Ela só pensa nisso 24 horas. E a penteadeira, ela destoa de todos os móveis do quarto. Ela é muito diferente, mas ela quer porque quer e o marido acaba deixando. Só que ela fica meio obsessiva, sabe? Ela fica um pouco diferente. Ela fica horas e horas sentada, penteando o cabelo. Ele nem vê a hora que ela vai deitar, que ela vai dormir. E aí, coisas muito estranhas começam a acontecer. E é um conto curtinho, né? Então eu não posso falar muito mais além. Mas é muito divertido, vocês leem assim numa sentada só, é bem tranquilo, tá? Agora eu vou indicar pra vocês um conto do Sérgio Matos. Eu gosto bastante da escrita dele, do texto dele, de como que ele traz o horror, o terror, a violência humana nas histórias dele, né? Da maneira como ele consegue tirar de dentro ali das personagens e colocar pra fora.
Então, ele é muito fã de Stephen King também. Então, esse conto aqui, ele se inspirou diretamente em Misery, Louca Obsessão. Então, se você gosta de Misery e é fã de Stephen King, eu acho que você vai gostar do estilo do Sérgio Matos. Eu já li vários textos dele, vou deixar 2 dicas dele aqui hoje pra vocês, tá? O primeiro é o fã número 1, então, inspirado em Misery. Quem gosta de Misery vai saber que esse conto aqui é de gente doida, gente perturbada. Então a gente vai ter o John Carter, que é um escritor, ele é criador de uma série chamada Sangue e Razão, onde ele tem ali uma protagonista, né? E ele tem também uma fã número 1, uma fã obcecada por ele, fã dessa série, e ela é uma mulher totalmente perturbada, uma mente completamente, ela é desvairada, doida de pedra, no nível Annie Wilkes até para mais doida, vamos dizer assim. Então, ela acaba ali nas obras dele, eu acho, é como se fosse um escape para ela, sabe? Uma válvula mesmo de escape. Então, se torna uma obsessão para ela e ela vai fazer questão de mostrar para ele que ela é fã número 1 dele e que ninguém deve ficar no seu caminho. Então, assim, é uma personagem bem doida, bem perturbada, se não for um pouco mais perturbada que a Annie Wilkes, viu? Então, super indico pra vocês, fã número 1. E tem um outro conto dele também, que esse aqui é um pouquinho maior. Fã número 1, eu tava dando uma olhadinha na Amazon e não consta pra gente o número de páginas. Pelo tamanho que eu me lembro, ele deve ter umas 30, mais ou menos, eu não tenho certeza, gente, mas é mais ou menos por aí, para vocês terem uma noção. Não é muito curtinho e também não é muito longo, tá? E aí, então, a próxima história dele, esse daqui eu fiz um postzinho lá no Instagram, falando um pouco mais, elaborando um pouco mais um texto para vocês, que se chama O Outro, tá? Também do Sérgio Matos, então. E esse também tem uma ediçãozinha física, se vocês quiserem adquirir, tá? Aqui, a gente vai ter um rapaz que se chama Gordon. E ele é bem jovem. E é um rapaz muito reprimido. Ele reprime bastante as suas emoções. Ele tem uma espécie de muita raiva contra si. E ele também é muito maltratado e humilhado pelas pessoas ao seu redor, né? E tudo isso vai somatizando de uma certa forma dentro dele. E a forma que ele tem de lidar com isso é quando ele fica sozinho ali na sua casa, no seu quarto. A forma que ele tem, gente, é criar, se imaginar ou criar um outro eu. Um outro que revida, que é vingativo, né, que vai lá e faz. Uma versão totalmente diferente dele. E aí ele ganha um tom gore até, assim como eu comentei com vocês. Acho muito interessante a forma como ele consegue colocar pra fora os sentimentos, aquela violência, né, do seu personagem. E esse livro, aliás, esse conto, ele é uma crítica aos padrões sociais, tá bom? Eu gosto muito da escrita dele, deem uma conferida. E aí o último conto é da Isa Artagão. Eu fiz um videozinho no Halloween do ano passado, porque ele também é uma novela, ele tem 109 páginas, e dá uma conferida, eu achei essa capa também sensacional. Eu gosto muito da Isa, ela faz thrillers jurídicos, tem livro novo de terror dela chegando por aí. Como que chama mesmo o livro novo dela, gente, que vem pela VEC? Segredos enterrados não dispensam coveiro. Segredos enterrados dispensam coveiro. Gente, eu tô super afim de ler esse livro. Assim que lançar eu vou ler e vou trazer aqui pra vocês. Eu gosto muito dela, é muito simpática, super competente, a autora também. Então, essa novela, né, se chama Abreu, e ele é aquela típica história com ar gótico mesmo, tem todos aqueles elementos, casarão, segredos e tudo mais. E aqui a nossa personagem, ela se chama Maria Laura, e ela veio de uma cidadezinha do interior que se chamava... Não, ela sai da cidade, faz tempo que eu li, gente, peraí. Ela sai da cidade onde ela vivia, alguma coisa aconteceu e a gente não sabe o que é, não nos é revelado.
é algo misterioso. E ela vai para uma cidadezinha do interior que se chama São João da Boa Morte. Cuidar de uma mulher já idosa, mas debilitada, por causa de um AVC que se chama Carmen Palumbo. Uma família que tem dinheiro, sabe? Então aqueles casarões, aquela cidadezinha pitoresca, muito calor, Rio de Janeiro, sabe? E aí, gente, ela vai começar a trabalhar lá, mas só que a gente não sabe nada da vida dessa protagonista. A gente sabe que alguma coisa aconteceu, que tem algum segredo, mas a gente não sabe nada dela e o que aconteceu. E por que ela foi nesse trabalho, o que ela aceitou. Só sei que, então, tem todos aqueles elementos góticos, então, tem os segredos dela, tem os segredos da família, algo aconteceu ali naquela família, que foi algo trágico, a gente não sabe o que, e ela vai acabar se envolvendo, sabe? E é uma delícia de história, vocês vão gostar também da Isa Artagão. Bom, gente, esses foram os contos que eu queria indicar pra vocês, então, a parte 2. Espero que vocês estejam gostando, então, do conteúdo no Halloween. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau!